Minha gente querida, que prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. Uma alegria muito grande para mim estar junto com você mais uma vez. E eu quero convidar você que você possa estar acompanhando junto comigo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. Vamos lá? Me acompanha? Diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído pelo seu mau desejo. Esse o arrasta e o seduz. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Talvez você que está nos assistindo vai dizer: pô, lá vem mais um discurso sobre pecado. Ainda está na moda falar sobre esse negócio de pecado, até porque a maioria das pessoas vai entender que pecado talvez só habita o ambiente religioso. Ele só tem o habitat dele, e ele só tem voz e vez dentro do ambiente religioso. Que para muitos pode ser um ambiente punitivo, ou às vezes até o é, porque tantos lugares o fazem assim, um ambiente punitivo, um ambiente de culpa, um ambiente de castigo. Mas em relação à veracidade ou o ambiente coerente que o Evangelho de Jesus nos propõe, é sim um evangelho e um ambiente de embate. Mas não é apenas um embate pelo embate, é um embate que te conduz a um caminho de renovação de posturas, um caminho de autenticidade na existência. E é sobre isso que a gente quer comentar, que eu quero comentar um pouquinho com você sobre esse tema hoje. Como foi proposto, é um tema, o dia sobre o combate ao fumo. E o fumo, tal como qualquer outra coisa que vicia, tal como também o fanatismo religioso, é um pecado. E sabe por que é um pecado? Porque é o desenfreamento, é a falta de controle, é a capacidade de você perder as estribeiras e você agora assumir a posição de servo, de escravo, de serviçal daquele vício, daquele mandatário, onde agora ele é o senhor e você o servo, você o escravo. No começo, a gente nunca vê dessa maneira. No começo, a gente diz que a gente está no controle daquela coisa. No começo, é apenas uma prova. No começo, é apenas aquele ato inicial, como se fosse o rito de inicialização diante de uma sociedade, diante da possível inserção em um grupo. E aí a gente diz e acha que é apenas isso. Vai ser uma condução leve. Mas daqui a pouco o pecado nos faz determinadas conduções coercitivas. Você não consegue mais ser controlado pelo o desejo que vai te seduzindo, que vai te conduzindo, que vai dizendo a você: agora você faz isso, você faz aquilo e pronto, acabou. Você tem que obedecer, porque o vício tomou conta de você. E isso acontece nos mais diversos setores de vícios, nos mais diversos setores que alienam a vida da gente. Por isso, eu consigo entender que pecado é alienação. É quando você vive uma rota de fuga daquilo que você é. E aí você vai ao vício para que o vício compense em você aquilo que existe lacunas. Você não consegue se encarar. Você não consegue encarar determinada dificuldade. E o vício vai te fazendo um caminho para que você preencha uma lacuna. Só que esse caminho alienante é um caminho que, para ser alimentado e para continuar a ter voz e vez, nós temos que criar um campo de ilusões. Por isso, pecado, além de alienação, é ilusão. Você precisa de um mundo paralelo para que nesse mundo paralelo criado por você, nesse conto de fadas de areia, onde o castelo de areia é possivelmente, passivelmente, está diante de uma enxurrada de água que vai levá-lo, mas no final das contas a gente não pondera isso, a gente não pensa sobre isso. O que o Evangelho aqui apregoa para a gente, o que essa carta de Tiago nos coloca, é que no final das contas, o fim, o finish, o ultimate dessa história, o acabar dessa história é a morte. E aí é a morte não apenas como morte física, mas morte da existência, morte de princípios, morte de valores, morte de amores, morte de desejos que são desejos puros, bons, partilhados, desejos de vida e não desejos de morte. Você percebe que é isso que o vício está te conduzindo?
É para isso, é para esse caminho. Então faz o seguinte, se você já perdeu as estribeiras, pede ajuda. Vá a um lugar, tome o primeiro passo, siga. Não deixe com que isso continue dominando você, controlando você e acabando com você, com a sua família, com o seu ambiente de trabalho. Ajude-se. Vá em direção a quem possa lhe apoiar. Eu tenho certeza que se você clamar a Deus, o Senhor virá ao seu socorro. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Você pode confiar nele. Eu quero orar por você, que quer uma nova trajetória, saída dos vícios, do erro, para que você possa não viver em rotas de fuga, mas em uma existência que encare as realidades e que tenha o apoio e a ação de Deus constante na sua vida. Vamos orar? Deus, eu quero colocar a vida dessa pessoa que está diante agora do Senhor, para que essa pessoa chegue à consciência de onde ela está e o que ela está fazendo e como ela precisa de ajuda para sair desse vício, seja ele qual for. Ajude-a, Senhor, ajude-a e ajude-o, para que eles possam perceber que existe sim essa luz no fim do túnel e eles não precisam viver em constantes fugas das suas realidades. Que o Senhor possa ser sentido, percebido por essas pessoas. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.